Muito bem, pessoal, estou aqui de volta, tá? Vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre conjuntos. Hoje nós vamos dar continuidade, começando aí a partir de subconjuntos, sou o professor Alisson Duarte e vamos falar um pouquinho aí da definição desses subconjuntos. O que é isso? Subconjuntos são conjuntos A que é subconjunto do conjunto B. Ele só será subconjunto se somente se todo elemento de A pertencer a B. Tá? Veja só o símbolo de está contido. Para quem não lembra desse símbolo, o conjunto A está contido em B. Se A está contido em B, então A é subconjunto de B. Olha o símbolo aqui, ó. Simbologia aqui, ó. Desenho. Eu tenho um conjunto B e dentro do conjunto B eu tenho um conjunto A. Então, esses elementos aí de A estão dentro de B. Se alguém de A estiver fora de B, então eu posso afirmar que A não está contido em B. Certo? Então, A só será subconjunto de B se todos os elementos de A estiverem em B. Não esqueçam disso. Então, vamos ler aqui, ó. A está contido em B. O símbolo diz se somente se. Todo e qualquer x, ou para qualquer x, pertencente a A, implica que x pertence a B. Certo? Essa aí é a definição matemática de subconjuntos. Então, para ficar claro, esse exemplo, vamos ver a seguinte situação aqui. Eu coloquei até uns exemplos, pessoal, para vocês relembrarem esses símbolos aí. Então, A está contido em B, caso vocês não lembrem. A não está contido em B, certo? A não está contido em B. B contém A, certo? É a maneira de se ler isso aí. Então, veja só algumas propriedades de inclusão. Sendo A, B e C três conjuntos aí, né, arbitrários, valem as seguintes propriedades. Então, essas propriedades vão me ajudar na hora de resolver os problemas. Então, por exemplo, conjunto vazio está contido em A. É um subconjunto, né, de A. Conjunto vazio. Por quê, professor? Ora, se eu tenho uns elementos em A e retiro todo mundo, quem é que vai estar lá dentro? O vazio. Então, o vazio é um subconjunto de A. Muito bem. Então, A está contido em A, obviamente, né? Está bem claro isso. A está contido em B e B está contido em A. Isso vai implicar que os dois conjuntos são iguais. Analisem bem. Se A está contido em B e B está contido em A, claramente esses conjuntos vão ser iguais. Né? A gente chama de propriedade antissimétrica aí. Muito bem. No exemplo, na propriedade 4 aqui, eu estou dizendo que A está contido em B e B está contido em C. Olha só. A está contido em B e B está contido em C. Isso vai implicar que A está contido em C. Né? A também vai estar dentro de C. E a gente disse que isso é a propriedade transitiva, né? Propriedade transitiva. Beleza. Vamos em frente. Agora vamos falar das partes de um conjunto. O que é isso, essas partes de um conjunto? Pessoal, é o que a gente pode fazer com eles, né? Com esses elementos desse conjunto. Então, se eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, eu tenho um conjunto A. Veja que eu dei o símbolo aqui de A maiúsculo, representando o nome do conjunto. E o A minúsculo é o elemento desse conjunto. Pois bem, as partes desse conjunto, as partes do conjunto, são conjunto vazio e o próprio conjunto A. Por que, professor, vazio? Então, veja só, eu tenho esse conjunto A aí com o elemento A. Se eu tirar ele de dentro, o que é que vai ficar? Apenas o vazio. Então, vazio faz parte
das partes de um conjunto. Muito bem. Se eu pegar o exemplo 2 aqui, veja que eu tenho dois elementos, A e B. Então, se A é o conjunto com os elementos A e B, as partes desse conjunto vão ser exatamente o seguinte. Olha só, eu vou pegar o conjunto A, se eu tirar os elementos A e B, quem é que vai ficar lá dentro? O vazio, a representação do vazio. Agora eu quero voltar com o conjunto com o elemento A. Voltei, o elemento A está sozinho. Não, eu quero tirar o A, eu quero colocar o B. Coloquei o B. Está sozinho. Não, agora eu quero colocar o A e o B dentro. De volta. Não tem problema. É o próprio conjunto A. Então, vejam que quando eu tenho um conjunto com dois elementos, as partes desses conjuntos vão ser 4. Vazio, né? O subconjunto A, o subconjunto B e o próprio conjunto A. Beleza? Então, isso aí são as partes de um conjunto. Pensem bem, é o que você pode fazer com esses conjuntos aí. Então, está aí a resposta. Né? As partes desse conjunto são exatamente aí esses subconjuntos desse conjunto A. E uma observação aí que eu quero trazer é que A é um conjunto finito por N elementos. Isso quer dizer o seguinte, olha só, se eu tenho aqui dois elementos nesse conjunto, A e B, são quantos elementos? 2. O que é que eu faço para saber quantos subconjuntos eu vou ter dessas partes? É só pegar aqui, ó, 2 elevado a N. 2 elevado a N. N é o número de elementos. Então, 2 elevado a 2 vai me dar igual a 4. Isso quer dizer que eu tenho 4 partes. 1, 2, 3, 4. Né? Tenho 4 subconjuntos aqui. Ou seja, as partes de um conjunto. Tá? Espero que tenham compreendido. Qualquer coisa, volta ao vídeo e veja novamente aí a minha fala. Dá uma pausazinha e volta o vídeo. Bom, e aqui eu quero falar exatamente da reunião de conjuntos. Só que a reunião é fácil, todo mundo entende. O que é a reunião? É a gente juntar todo mundo. Né? Eu tenho uma classe, por exemplo, de alunos A e uma classe de aluno B. E o que eu quero reunir. Então, eu vou juntar todo mundo numa sala só. Certo? Só observando o seguinte. Se eu tiver um aluno que é da classe A e esse mesmo aluno é da classe B, certo? Ele só vai poder aparecer uma única vez. Não é assim? Ele não pode ser 2 quando eu reunir. Então, essa aí é a definição de reunião de conjuntos. Ou união de conjuntos, como vocês queiram. Ao símbolo de união aqui, ó, A união B é igual a x está o quê? X pertence a A ou x pertence a B. Então, o que, é que ele está me dizendo aí? Eu vou pegar os elementos que pertencem a A, vou pegar os elementos que pertencem a B e vou unir todo mundo. Tá? Veja só esse exemplozinho aqui. Ó. Eu tenho um conjunto aqui com os elementos A e B, C e D. Vou unir todo mundo. Ó. Juntei todo mundo num conjunto só. Isso é a definição de união. Eu tenho outro aqui, ó, A, B e C, unido com o vazio. Vixe, mas esse é vazio. Se é vazio, eu não tenho nada, não tenho como unir. Né? Então, vai dar esse próprio conjunto A, B, C. Isso aí já faz parte das propriedades da reunião dos conjuntos. Por exemplo, a união do vazio com vazio, o que é que vai dar? Vazio. Certo? Então, só para relembrar aqui as propriedades, falar um pouquinho novamente das propriedades, certo? Então, dado aí os conjuntos, eu tenho a união do conjunto A com o conjunto A, vai dar o próprio A. A gente chama dessa propriedade idempotente. A união do conjunto A com o vazio, olha, vazio, vai dar o próprio A. A união do conjunto A com o conjunto B vai ser igual, vai ser a mesma coisa de B união A, chamada de propriedade comutativa. E nessa quarta aqui, ó, nessa quarta, fiquem atentos que primeiro resolve-se o parêntese. Eu vou unir A com B,
Beleza? O resultado eu vou unir com C. Vai dar a mesma coisa que se eu unir primeiro com B e C, depois eu unir com A. A gente chama isso de propriedade associativa, ou seja, vai dar a mesma coisa. Professor, é obrigado eu memorizar essas propriedades? Não, certo? Mas isso, se você aprender essas propriedades, vai ficar bem mais fácil para resolver os problemas, tá certo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Pessoal, qualquer dúvida, tá? Estarei aí nos fóruns, nos chats, para a gente conversar, tá bom? Então, beleza. Até a próxima aula com a parte 3. Valeu, tchau.